Misturar, né? Agora é hora de falar de Vasco e Flamengo, desse gol do Bruno Henrique, que deixou o mandante do segundo jogo em vantagem. Tem dois jogadores no Flamengo que podem decidir. Hoje o Arrascaeta um pouquinho mais apagado, Bruno Henrique um pouquinho mais apagado no primeiro tempo, mas com esse chute aí terminou o jogo 1-0 Flamengo. Importante gol, importante vitória. A diferença dos dois times é grande, né? Tecnicamente, como time, como treinador, como opções individuais. Mas manteve o critério, né? Ele manteve o critério, não expulsou ninguém. Isso. Eu acho também que cabia pelo menos ir no VAR ver a situação. O VAR deveria ter chamado. Mas eu não achei absurdo não dar só o amarelo. Você achou que estava no famoso cartão laranja? Aquele que estava na metade. Eles deram brecha, para um lado, para o outro. Eles oportunizaram o árbitro até dar esse cartão vermelho. Meus amigos, e deu a lógica, né? O Flamengo vence mais um confronto contra o time do Vasco. Flamengo que venceu o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca por 1-0 no estádio do Nilton Santos. Um golaço do Bruno Henrique. E é claro que nós vamos agora acompanhar os bastidores dessa vitória do Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos curtir os comentários desses bastidores da vitória do Flamengo por 1-0 sobre o time do Vasco. Misturar, né? Agora é hora de falar de Vasco e Flamengo, desse gol do Bruno Henrique, que deixou o mandante do segundo jogo em vantagem. Estou com o Felipe Bastos e com o Alex Meschini. Tudo bem, Felipe? Boa noite, Barreto. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal de casa. Vamos falar desse jogo, né? Que foi muito pegado. Muita intensidade, né? Começou, clássico. O clássico é assim mesmo. E o Vasco, para igualar em nível de competitividade com o Flamengo, tinha que entrar mesmo com essa intensidade. Complicou o Flamengo no primeiro tempo, mas num jogo, num total, tem dois jogadores no Flamengo que podem decidir. Hoje o Arrascaeta um pouquinho mais apagado, Bruno Henrique um pouquinho mais apagado no primeiro tempo, mas com esse chute aí terminou o jogo 1-0 Flamengo. Importante gol, importante vitória. Alex, bem-vindo de volta. Tá melhor, né? O Alex andou de licença médica aí, mas já tá zerado. Estamos zerados. Covid pra lá. Toma cuidado com o vírus aí. O Covid, tem um... E agora com o carnaval, principalmente, né? É verdade. Mas estamos zerados, graças a Deus. Boa noite, Barreto, Felipe, todo mundo que está em casa. Clássico da maneira que foi, o Vasco tentou uma estratégia para tirar realmente um pouco do conforto do Flamengo. E até onde ele conseguiu, eu acho que para que se propôs aquilo que tem, a diferença dos dois times é grande, né? Tecnicamente, como time, como treinador, como opções individuais. Mas o Vasco, eu acho que conseguiu até onde deu. Teve até chance de fazer o gol primeiro, dentro daquilo que tem os seus limites, sim, até para depois a entrada de alguns jogadores para mudar o jogo. Cartões ali no começo, acho que o árbitro ele até foi bem para tentar conter um pouco essa questão. Mas aí o desgaste vai vindo. Mesmo assim, acho que o Flamengo não fez também um bom jogo, né, individualmente, até fisicamente, não sei se pelo calor também não estava fluindo tanto, mas leva essa vantagem. É um time perigosíssimo, né, cara? O talento, o que acaba definindo muitas vezes os jogos é o talento, né, Felipe? O talento, mesmo com um chute feio, vamos dizer assim, da maneira que ele pegou com o pé que não é o dominante, olha onde vai a bola, né, cara? Jogador bom, decisivo, é desse jeito. Depois até disse que viu o goleiro adiantado, né? Enfim... Dominou, foi quicar, é o jeito que dá pra chutar. Dominou com o rosto, né? O mérito é o seguinte, eu não sou centroavante, então a bola tem que ir naquela direção ali, do jeito que der, né? Foi. O cheiro do gol. Golaço, o cheiro do gol é espetacular, né? E ele teve muita felicidade, plasticamente saiu um golaço. Os dois times operaram um pouquinho no limite do risco, não? O Vasco no começo, né? Fazendo um jogo muito físico. O Flamengo acabou respondendo. O primeiro vermelho poderia ter sido dado para o Wesley, né? Até o Verratti comentou disso na entrevista dele. O Verratti só não comentou do lance dele, que também era para vermelho, uma sola no Varela, né? Aliás, o Paulo César Oliveira já nos passou aqui a avaliação dele de que os dois mereciam o cartão vermelho. Talvez ali tenha havido mais uma avaliação do juiz, né? De que um cartão vermelho poderia estragar o clássico, poderia talvez até aumentar a animosidade e ele preferiu controlar no amarelo. Não estou dizendo que eu concorde com isso, não. Eu acho que se fez a falta para vermelho, é o vermelho que tem que dar. Mas manteve o critério, né? Ele manteve o critério, não expulsou ninguém. Isso. Eu acho também que
cabia pelo menos ir no VAR ver a situação. O VAR deveria ter chamado. Mas eu não achei absurdo não dar só amarelo. Você achou que estava no famoso cartão laranja? Aquele que estava na metade. Eles deram brecha, puxar para um lado, eles oportunizaram o árbitro até dar esse cartão vermelho. Mas o clássico foi quente, né? Foi quente na temperatura, foi quente na disputa. Quente antes também, né? Porque ficou naquele imbróglio, Maracanã, São Januário, Newton Santos. Bastidores quentes. Também, né? Eu acho que isso mexe também com o jogo, é importante. Eu joguei vários Vasco-Flamengo e isso, logicamente, não com violência. Isso não é... a gente nunca pode botar isso em xeque. Mas é importante que se tenha as características das duas equipes. Um Flamengo mais técnico, um Flamengo melhor tecnicamente, assim, taticamente mais organizado, e um Vasco que está se organizando. Mas taticamente, o Fábio Carille ele conseguiu um negócio interessante, que é como ele tem Verratti e Coutinho, que vão ajudar menos nessa questão de roubada de bola, ele coloca o Ryan. Mas ele coloca o Ryan pensando no contra-ataque. Então ele monta esses 3 caras, mas trazendo o Matheus mais para essa direita aqui, para conter esse lado direito, com o volume de jogo do Flamengo é mais ali, com o Wesley e tudo. Então, enquanto no primeiro tempo o Vasco, atrapalhou muito essa questão de fluência de jogo ali. Então vinha Jair, tudo mais para cá, porque tá o Varela lá do outro lado. Então foi um ponto interessante do clássico. Vamos lá pro fervo, então. Vamos lá chamar o Luiz Carlos Júnior, o Eric Faria e o Grafite, que acompanharam de pertinho esse clássico. Luiz passou a bola para mim e eu devolvo agora para ouvir vocês um pouco sobre o que aconteceu aí no Newton Santos. Luiz. Deixa eu só fazer uma colocação muito rápida. O Grafite está muito incomodado que o Felipe está muito style hoje, com a barba caprichada, com a gola abotoada. Mas ele não deveria estar incomodado. Está com medo de perder o cargo de style. Entendi. Eu ia dizer, ele deveria estar feliz de ver o amigo, né? Grafa, se apresentando bem. Grafa, amanhã a gente vai desfilar junto, meu amigo. Preciso estar à sua altura. Aí sim. Dito isso, Barreto, vocês estavam comentando, né? Eu acho que o Vasco tentou, no coração, na imposição física, equilibrar o jogo onde ele é flagrantemente pior tecnicamente. E conseguiu no primeiro tempo. No primeiro jogo, no jogo da Taça Guanabara no Maracanã, o Vasco praticamente não tocou na bola. Tanto é que o Lédio Carmona, que estava comentando o jogo, chegou a falar, a atuação do Vasco no primeiro tempo foi constrangedora. Aspas para Carmona, constrangedora. E o Vasco melhorou muito no segundo tempo no Maracanã. Para o Eric aqui hoje, o Vasco fez um primeiro tempo melhor do que o segundo, não, Eric? Oi, Luiz, Grafite, um abraço, Barreto, Felipe, Alex, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Troca. Eu achei o primeiro tempo do Vasco melhor do que o segundo, essa tarde e noite aqui no Newton Santos. Falou isso, né? Exato. Por quê? Porque no primeiro tempo, ainda que o Vasco tenha tido menos posse de bola, que o Flamengo terminou 65-35, mas o Vasco finalizou mais e as finalizações do Vasco foram mais perigosas. Teve a grande chance do jogo. O Léo Ortiz tirou uma bola em cima da linha, praticamente o Ryan... Foram 2 lances seguidos do Ryan, né? O Rossi defende e no rebote o Ryan bate de canhota e o Léo Ortiz tira. Ali 1-0 é um outro jogo, é uma outra situação, a parte da questão da arbitragem, que eu acho que o Felipe e o Alex já falaram bem aí. Então, assim, eu acho que o Vasco conseguiu, na parte física, como vocês disseram, duelar bem contra o Flamengo. Começou dando muito espaço para o Wesley jogar e a gente sabe que o Wesley hoje, ele dá muito volume ofensivo para o Flamengo, ele leva a bola com muita rapidez para o campo de ataque e aí consegue pegar os adversários normalmente com menos jogadores para marcar. No caso ali estava só o Piton tentando marcar o Plato, o Gerson caindo por ali, o próprio Wesley. Então achei que depois ele corrigiu com o Matheus ali, caindo, marcando o Wesley, e o Vasco conseguiu empurrar o Flamengo um pouquinho para trás. Então assim, no primeiro tempo, o Vasco foi melhor do que o Flamengo, na minha opinião. Criou mais chances, a gente viu essa aí do Ryan, e agora a gente vai ver a grande chance do jogo no primeiro tempo. Exato. E aí no segundo tempo, o Flamengo conseguiu ter um pouquinho mais de posse de bola, mas uma posse de bola no campo ofensivo, e fez o Vasco andar de um lado para o outro, e aí foi dando volume ofensivo até o gol do Bruno Henrique, que foi um gol assim de muita inspiração. Na verdade, o Flamengo venceu o jogo hoje porque tem um time melhor, um trabalho mais longevo do Felipe em relação ao Carille, e tem jogadores mais decisivos, e o maior deles o Bruno Henrique, porque foi um clássico muito parelho essa tarde e noite aqui no Newton Santos. E a diferença, para mim, foi na qualidade individual do jogador, no caso, o Bruno Henrique. E aí, Grafa? É isso aí. Boa noite, Luiz, Eric, Barreto, Felipe, Alex. A mesa aí tá chuva grossa hoje, hein? Essa mesa tá... tá boa. Tá. Então, eu acho que o que faltou pro Vasco, acho que o Eric resumiu bem,
O Alex e o Felipe aí na mesa também resumiu bem o que foi o jogo. Mas o que faltou para o Vasco mesmo nesse jogo foi as trocas que o Carille fez no jogo não surtiram o efeito que ele queria. A intenção dele foi até muito boa de melhorar no jogo, de ter uma dinâmica maior de jogo, um volume maior de jogo no campo do Flamengo, mas as trocas não surtiram efeito. O Lloyd entrou, tinha uma expectativa muito grande, chegou a 2 dias só, tem muito pouco entrosamento com os companheiros, não conseguiu pelo lado esquerdo lá desenvolver, fazer jogadas. As entradas do Payet, depois entraram 3 de uma vez, né? O Payet, Força e o Garré também não conseguiram. Aí o Vasco caiu, né, de produção, porque perdeu em velocidade, perdeu em dinâmica de jogo. Aí o Flamengo controlou bem o segundo tempo, já estava com 1-0 a seu favor, esse golaço do Bruno Henrique aí. Na única bola que ele conseguiu girar em cima dos defensores do Vasco, que fizeram um bom jogo, anularam bem o Bruno Henrique, assim, até esse gol, anularam o Plata, o próprio Luiz Araújo não fez um grande jogo. Mas é a qualidade do jogador, né? O jogador que tem estrela para jogar clássico. Marcou um grande gol e deu essa vitória, que aumentou ainda mais, né, essa vantagem do Flamengo para essas semifinais. Você vê, né, Luiz, Barreto, Grafa, Alex e Felipe, os melhores momentos, muitas vezes, eles não dão uma ideia do que é o jogo, né? Mas esse melhores momentos está dando a ideia muito clara. O Vasco sendo muito mais perigoso no primeiro tempo e o Flamengo sendo muito mais perigoso no segundo tempo, né? E aí a chance que o Ryan teve, que foi a mais clara de todas do Vasco, infelizmente o garoto não conseguiu pôr para dentro para o Vasco. E o Bruno Henrique teve a melhor chance, conseguiu pôr para dentro. Então a diferença muitas vezes está aí, na qualidade individual do jogador, num lance de inspiração, como aconteceu com o Bruno Henrique, né? Porque foi um clássico muito equilibrado, acho que deixou boas impressões para o Vasco, sabe, para a temporada. Não sei se vai dar para classificar, porque a vantagem do Flamengo é muito grande. E o Vasco tem um jogo importante no meio da semana. Mas acho que o Vasco está encontrando um caminho. Talvez de maneira mais lenta que o torcedor gostasse, mas está encontrando um caminho. Pelo menos para duelos assim contra times mais fortes do que ele, né? Marcelo Barreto, estamos à sua inteira disposição. Uma pergunta que vale para todos. Essa diferença de atuação que vocês destacaram aí entre primeiro e segundo tempo do Vasco passa um pouco pelo cansaço também, né? Passa pelo cansaço e pouca energia, porque esses meias, igual o Matheus, igual um volante para dar mais sustentação, o Vasco não tinha ninguém hoje. Só tinha um Pumita com essa saúde, vamos dizer assim, para colocar. Ou a questão desses atacantes de beirada para poder ajudar. Porque você pressionar, né? Tá calor. E você pressionar um time desde o começo, né? Tentar ir pro abafa. No segundo tempo a conta chega. E passa pelo campo também. A velocidade do jogo faz com que a intensidade ela aumente. O Vasco aumentou a sua intensidade no primeiro tempo. Logicamente, aí você junta o calor, junta a qualidade técnica da outra equipe, e isso faz com que o Vasco, no segundo tempo, baixe um pouquinho a sua intensidade e faz com que canse mesmo. E a qualidade do Flamengo exige, né, um desgaste maior emocional e físico nos jogos, né, amigo, se a gente for ver, né? E aí entra a diferença de banco de reserva também, né? E o banco de reserva é o diferencial para mim nessas questões. O Vasco estreou hoje 2 jogadores que vão ser importantes até para mudança de característica dentro do jogo, mas acabaram de chegar, treinaram 2 vezes e já foram para um jogo tão importante como um Vasco e Flamengo. Embora o Flamengo estivesse bem desfalcado hoje, né? Com menos opções no banco. Você perder, por exemplo, o Vasco, você perde Paulinho, Tietê, né? Essa questão de 2 caras importantíssimos assim, que seriam muito importantes nesse jogo, ainda mais para essa ideia de jogo. Eu vejo o Vasco jogando um bom jogo hoje, diante daquilo que ele tinha contra um adversário que é difícil de você jogar contra. O Alex tocou num ponto, Barreto, que eu até comentei durante a transmissão. Eu acho que o Tietê e o Paulinho realmente fizeram muita falta. Por quê? O meio-campo do Flamengo, que começou o jogo, Pulgar, Arrascaeta e Gerson, é um meio-campo leve, de toque, de movimentação, faz um 2 com muita velocidade. O meio-campo do Vasco hoje, até pelas características que o Carille quis, era um meio-campo pesado, para duelo, mas só que chega uma hora que você precisa também dessa velocidade para jogar quando tem a bola, né? Então, os melhores momentos do Vasco no primeiro tempo foi quando o Vasco conseguiu apertar a marcação na saída de bola do Flamengo e roubar a bola logo no campo de ataque ou no contra-ataque, que a gente viu puxado pelo Coutinho para o Ryan. Então, assim, Vasco tivesse, eu não sei se seria diferente o placar, seria um andamento de jogo diferente, mas as características do Paulinho e do Tietê para combater, para jogar no meio-campo contra um meio-campo leve, como esse do Flamengo, fizeram falta hoje. Concordo com o Alex. O Paulinho e o Tietê seriam boas peças para o Carille hoje. O Vasco, quando roubava a bola
no seu campo, ou tinha que sair criando lá de trás, ele tinha dificuldade, tinha lentidão, demorava, não tinha dinâmica de jogo igual o Flamengo teve no comecinho do primeiro tempo, depois no começo do segundo tempo. O Flamengo teve uma chance de gol no começo do segundo tempo, que ele saiu tocando lá de trás e a bola chegou aqui pelo lado esquerdo, se eu não me engano foi aquela jogada com o Plata, Plata roubou do João Vitor e cruzou pro Luiz Araújo, né? O Flamengo saiu tocando lá de trás, ou seja, tem essa qualidade, tem essa dinâmica, e hoje faltou pro Vasco essa leveza mais no meio campo para ter um jogo dinâmico, um jogo mais dinâmico, de mais velocidade na criação. O Grafite comentou comigo, começou a toqueira do Flamengo, e aí quase resultou em gol do Luiz Araújo, né? De fato, se você tem um time que com leve assim, é difícil de marcar, né? E o Felipe lembrou bem a questão do campo. Aqui é um campo rápido, um campo que dá dinâmica para o jogo, né? Só que um lado eu acho que ajudou a desgastar muito o Vasco, é que ele ficou com esses 3 caras de frente, tentando pressionar assim, só que as distâncias para Hugo Moura, Jair e Matheus ficava muito grande. Então, em alguns desses momentos, eu acredito que o Vasco gastou energia Alex, à toa. No meio do primeiro tempo, o Carille pegou o Matheus e botou para marcar o Wesley. Isso. Porque aí deixava o Piton para bater com o Plata e o Matheus estava acompanhando o Wesley, porque o Wesley estava fazendo muita diagonal. E aí o Matheus estava tentando bloquear ele ali, Ele fez a escolha por né? bloquear lá, né? Mas essa distância para o Hugo Moura desse lado, acho que o Ryan podia em algum momento, principalmente no segundo tempo, ter ajudado um pouco mais para tirar um pouco desse peso. Que você ter que fazer arranques de 20, 30 metros durante... Quantas vezes ele acabou fazendo isso? Então, mesmo que o volume de jogo do Flamengo não é tanto pelo lado esquerdo, sim pelo direito, eu acho que isso podia ter sido controlado um pouco mais. Às vezes o Vasco, eu acho que pressionou sem precisar estar pressionado naquele momento que estava 0-0. Mas eu E entendi tem uma outra muito... questão que eu acho no Vasco, Felipe, rapidinho, que eu acho que é assim, o Verratti, ele é um ótimo centroavante, é um baita artilheiro, só que ele participa pouco do jogo, né? Se a bola não chegar, se o Vasco não conseguir construir pros lados, pelos lados principalmente, o Verratti participa pouco da construção, ele não é um jogador dinâmico. Então, e se desgasta correndo atrás do desgasta zagueiro. Tentando marcar zagueiro, então acaba o Vasco tendo essa opção a menos, né? De 35 anos, né? Então É hoje... o jogador é o final, o último toque, né? É o último Como o Flamengo toque, teve muito mais a bola que o Vasco, nem tentar uma enfiada de bola pro Verratti fazer um pivô e tal, ele não conseguiu. E aí acaba tendo esse jogador a menos nessa recomposição, até para não deixar esse campo enorme, como lembrou o Alex, né? Muito bem, já temos as entrevistas coletivas. Quem está falando é o Fábio Carille, técnico do Vasco. Então eu vou aproveitar para me despedir de Luiz Carlos Júnior, Eric Faria e Grafite. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Troca de Passes. Então tá aí, galera. O Vasco jogou como nunca e perdeu como sempre, né? É o freguês nato do Mengão, né? O Flamengo que agora, além de ter a vantagem dos 2 resultados iguais, né? Do empate, agora tem um gol na frente, né? Ou seja, o Vasco vai ter que virar a partida se quiser, né? Sair classificado para a grande final. O próximo confronto está marcado para o próximo sábado, tá? O próxima semana, só que o mando de campo agora é do Flamengo e o jogo é na grama natural, é no Maracanã, onde deveria ter sido. Não adiantou nada, os caras fizeram um auê danado querendo levar para a grama sintética, acabou que perderam do mesmo... Perderam do mesmo jeito, meus amigos. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Olha, o seu like é muito importante aí, o botãozinho do dedinho para cima ajuda no crescimento do nosso trabalho. Que golaço do Bruno Henrique, hein? Vou falar para você, rei dos clássicos. Tamo junto, nação. Daqui a pouco eu vou trazer mais um vídeo que já tá subindo aqui para vocês também, referente ao nosso Mengão. Essa aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!